Olá, meninas! Vim aqui para compartilhar com vocês de mais um devocional. A gente vai passar mais um tempinho junto aqui e eu peço muito a Deus para que essa palavra entre profundamente no coração de vocês, assim como me foi dada. E o tema de hoje é sobre o que é ser espiritual e fluir nos dons. Ser espiritual não é fluir em dons. Ser espiritual é manifestar os dons do Espírito. Nosso versículo base que a gente vai usar hoje vai estar em 1 Coríntios, do 12, do versículo 8 ao versículo 10. Porque a um é dada, mediante o Espírito, palavra de sabedoria, e a outro, segundo ao mesmo Espírito, palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de cura. A outro, operação de milagres, e a outro, profecia. Outro, o discernimento de espírito. A um, variedade de língua, e ao outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-lhes como lhe apraz, a cada um individualmente. Nesse versículo, Jesus coloca muito no meu coração sobre a diferença entre ser espiritual e fluir nos dons do Espírito. Que muitas das vezes as pessoas pensam que é a mesma coisa, mas tem uma diferença muito grande entre essas duas coisas. O ser espiritual, ele não é fluir num dom. Porque quando você flui num dom, você vive esse dom somente para você. E você acaba espiritualizando coisas e nisso entra um pouco de religiosidade. Agora, ser espiritual é aquele que manifesta os dons, quando você realmente é tomado pelo Espírito Santo, quando você vive pelo Espírito Santo, quando você vive em Cristo. Nós temos aqui, como foi falado no versículo, os 9 dons do Espírito, que são separados em 3 categorias. Para fluir nesses dons, a gente tem algumas chaves a serem rompidas, a serem quebradas, mediante ao Espírito Santo. Esses dons de revelação, que são as palavras de conhecimento, palavras de sabedoria e discernimento do Espírito. Temos os dons de poder, que são o dom da fé, operação de milagre e dons de cura. E os dons vocálicos, que são as variedades de línguas e a interpretação e profecia. Esses dons são dons muito característicos de pessoas que são tomadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele dá a cada um aquilo que lhe convém, aquilo que ele quer te usar no momento. Então é muito importante quando a gente ora em línguas, porque toda criatura que ela foi batizada de novo pelo Espírito Santo, ela ora em língua. Orar em língua não é um dom espiritual. Orar em língua é algo que te foi dado pelo Espírito Santo. É uma ligação que você tem com o Espírito Santo em Cristo Jesus. Quando você ora em língua, você edifica somente ao teu espírito. Mas quando você pede a Deus uma interpretação para uma variedade de língua e você ora em línguas, você interpreta a igreja, porque você passa a ter um interpretamento disso, uma interpretação. E isso é muito interessante, que como testemunho próprio, por muitas vezes eu entrava nas igrejas e eu via as pessoas orando em língua e eu achava que aquilo era um dom. Até que eu aprendi que não, que nada mais é do que o batismo com o Espírito Santo. E me aprofundando mais, eu aprendi mais ainda que você orar em língua não é um dom. O dom é você interpretar essas línguas. E quando eu oro em língua, eu me aproximo de Deus. É uma linguagem que somente o Espírito Santo vai discernir. É uma oração, é uma música, é uma canção para Deus. É uma canção que sobe justamente ao Senhor. É um pedido, é uma súplica, mas é algo individual. Você está alimentando o seu espírito. E é muito importante que a gente flua nesses dons, que a gente manifeste esses dons. A gente precisa manifestar esses dons. Quando você entra numa igreja, quando você está em algum lugar que alguém está orando em línguas, que alguém está profetizando, você tem que pedir para que Deus te use dessa mesma maneira, para que Deus dê a você a capacidade, a interpretação dos dons, da variedade. É muito lindo. A gente tem aqui algumas características de como fluir nesses dons. Para a gente manifestar esses dons, para a gente estar nesses dons, a gente precisa desejar os dons, que está falando lá em 1 Coríntios 14, 12, 1 Filipenses 12, 13, está falando em como você desejar esses dons, em como você pedir esses dons ao Pai.
Você tem que buscar esses dons. 1 Coríntios 12:31, 1 Coríntios 14:11. Buscai esses dons, todos aqueles que desejam esses dons. Deus vai te dar esses dons. O Espírito Santo vai te abençoar com esses dons, com essa manifestação desses dons. Um dom que lhe foi dado, você não vai manifestar ele a todo momento. Você não vai manifestar somente um dom. O Espírito Santo pode te usar nos 9 dons, nas 9 características. Isso só vai depender de você, da sua intimidade com Deus, do quanto você vai buscar. Orar especificamente, ore especificamente pelo dom que você quer manifestar. Se você quer ter uma variedade de línguas, se você tem um desejo no seu coração, se você sente isso quando você entra em algum lugar, quando você ora em línguas, que você peça para Deus incessantemente, incansavelmente: Deus, que você venha sobre mim com uma variedade. Eu quero orar em línguas, eu também quero interpretar. Eu quero levar palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, profecias. Porque a profecia, ela vem justamente para poder fazer com que o incrédulo acredite, porque Deus usa de pessoas para falar algo específico da vida daquela pessoa, algo que somente ela sabe, algo que está no interior dela, para que ela realmente acredite que o poder de Deus se manifesta. Então você tem que orar incessantemente, você tem que buscar por esses dons, orar especificamente pelos dons espirituais. E para você progredir nos dons, você tem que orar por uma progressão. Você tem que começar a mergulhar, você tem que ir mais profundo, em águas mais profundas, e pedir a Deus cada vez mais que você manifeste, que você progrida nesses dons. Porque a gente não pode parar. Quanto mais intimidade, quanto mais tempo de oração, quanto mais a gente busca, mais a gente vai manifestar esse dom. E esse dom vai passar de algo ocasional para algo natural em Cristo. Porque quando você vive uma vida de oração, quando você está no seu secreto, Deus faz que isso se manifeste de uma maneira natural. Você sabe aquela voz interna que às vezes você escuta dentro do seu coração, que você acha que é uma sensação, que é uma intuição? Aquilo ali nada mais é do que o Espírito Santo. Ele já te avisava, ele já te falava, ele já te direcionava, antes mesmo de você entender o seu propósito, antes mesmo de você ser direcionado especificamente por ele. Então, quando você ora, quando você busca incessantemente para se manifestar nos dons, para deixar de fluir e começar a manifestar, essa voz, ela passa a ser certeza. Ela passa a ser audível na sua vida, ela passa a ser uma direção. Já teve uma intuição de estar ouvindo algo? Quando você procura algo, quando você pede algo a Deus, e é como se algo viesse no seu ouvido e fala: tá aqui, tá ali, faz assim, vai por ali. Isso é o Espírito Santo te guiando. Então, da mesma maneira que o Espírito Santo ele te guia em orações que você pede a Deus, em direcionamento na tua vida, o Espírito Santo ele vai te guiar também em manifestação de dons. Então a gente tem que começar a manifestar, a buscar, a um secreto, a usar esse tempo com Deus para manifestar em coisas, em dons que não vão edificar somente o nosso corpo, somente a nossa alma, mas sim toda a igreja. Porque os dons são muito lindos, a gente tem que buscar essa manifestação. A gente tem que entender que a gente não tem que fluir. Fluir no Espírito não é um dom, mas a manifestação do Espírito sim é um dom. Porque isso a gente vai buscar, isso é algo que te foi dado por Deus. E você tem que buscar aprimorar mais relacionamento cada vez mais em Deus. As palavras de sabedoria, ela pode vir como um conselho. Ela pode vir como uma opinião, ela pode vir como uma simples palavra, como uma simples conversa, mas algo que Deus pôs no seu coração. A gente precisa de buscar essa variedade de línguas. Gente, entenda isso, orar em línguas não é um dom, orar em línguas é acessível para todo aquele que foi batizado pelo Espírito Santo. Você apenas tem que abrir a sua boca e orar, mas a gente tem que pedir a Deus a interpretação dessa oração. Tem que buscar por isso. Então tire esse tempo, vá para o seu secreto, comece a buscar em Deus, comece a pedir a Deus para que você manifeste esses dons, para que quando alguém orar em línguas na sua beira, perto de você, no mesmo ambiente que você, que Deus te use para essa manifestação, que Deus dê a você, que Deus manifeste em você.
esse poder, esse dom de interpretação, para que você venha dizer para alguém o que Deus colocou no seu coração, porque isso é uma coisa muito linda. Intimidade com Deus, tempo de oração no secreto, fazer a gente fluir nesses dons, para que a gente possa curar enfermos, para que a gente possa tirar pessoas da depressão com uma simples palavra, com uma simples canção, com uma simples oração. Foi para isso que Deus nos chamou. Quando a gente falou de propósito aqui na semana passada, Deus ministrou aos nossos corações que a gente faria obras e obras ainda maiores do que as obras que Ele fez. Então tá na hora da gente se levantar, da gente buscar, da gente orar cada vez mais, para que esses dons venham se manifestar na nossa vida cada vez mais, e que esses dons na nossa vida saiam do âmbito sobrenatural e venha a ser algo normal, natural na nossa vida. Para que quando a gente ande na rua, para que Deus coloque no nosso coração assim, ó, vá naquela pessoa ali e diga para ela isso assim, que a gente possa ministrar, para que às vezes um simples conhecimento, uma simples palavra, um simples desabafo que alguém vem falar a você, Deus põe no seu coração uma palavra para você entregar para essa pessoa. Então a gente tem que orar, é tempo de se levantar. A gente está nesse grupo com pessoas tão lindas, com um coração tão puro. A gente falou aqui sobre fruto do Espírito essa semana. Então o amor é o primeiro do fruto do Espírito, é o primeiro falado lá na Bíblia em fruto do Espírito. Dentre eles vem seguido de paz, longanimidade, benignidade, mansidão. Vem falado de outros frutos maravilhosos. Então a gente tem que orar, buscar em Deus cada vez mais. E é o desejo do meu coração que vocês passem de fluir para manifestarem dons. Busque por isso, busque por uma manifestação. Entenda isso, fluir nos dons espirituais não é a mesma coisa que manifestar. Nós somos criados para manifestação de dons, para que Deus nos use da maneira que Ele quer, como Ele quer, no dom que Ele queira. Nós não temos um dom específico. Deus vai nos usar no momento necessário, no momento propício, da forma que Ele precisar. Então abra o seu coração, ore para isso e peça a Deus para isso. Lembre dessas chaves de como manifestar nos dons. A gente precisa desejar os dons, buscar os dons, orar especificamente pelos dons e orar por uma progressão nesses dons. Então, medite essa semana em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. São 9 dos dons, divididos em 3 categorias. Dons de revelação, de poder e vocálicos. E eu espero que Deus possa ministrar ao seu coração o entendimento de que é tempo de que você vá buscar por esses dons. Que você vá buscar por essa manifestação na sua vida. E mais uma vez eu estou aqui abrindo meu coração, abrindo a minha vida e me disponibilizando para aqueles que precisam de uma oração, de uma palavra, de um entendimento mais profundo, para que possamos estudar juntas e cada vez crescer mais em Cristo, para que possamos de fluir para manifestar nesses dons.